Olá! Tá começando o 144º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Você já teve um Pebble? Eu sempre quis ter um Pebble, mas eu nunca tive um Pebble, mas eu vou ter uma segunda chance, né? Vai, olha só. O Pebble, para quem não conhece, não lembra, nunca ouviu falar, foi meio que um dos pioneiros dos smartwatches no formato que a gente conhece hoje, né? No início a gente tinha aquelas pulseirinhas que não tinham nem visor, né? Fitbit, entre outras. Mas o Pebble começou numa campanha de financiamento coletivo com uma proposta inovadora, tinha um software próprio, um gadget muito completo. Depois ele ficou disponível comercialmente por um bom tempo, foi comprado e agora, claro, né, a Apple entrou na jogada, Samsung, smartwatches evoluíram muito e agora ele vai voltar. A pergunta é, será que ainda tem espaço para ele, Marcos? Nesse ano de 2025? Como a gente tá vendo o renascimento de interesse por relógios mais clássicos, até pelo Casio, eu acho que o Pebble tá entrando na categoria de relógio retrô, o que é uma coisa muito curiosa, né? É. E, salvo engano, o Pebble é até hoje o Kickstarter de maior sucesso já feito, de grana Olha, não levantada e sabia não. etc. E foi um dos primeiros e tá aí depois de, sei lá, quase 15 anos ele ainda... Uns 10 anos, tô exagerando. Ele ainda é 10 anos. O de maior sucesso. E muito interessante, o Google comprou, né? Faz... Google ou Fitbit? Acho que a Fitbit comprou. O que aconteceu foi, a Fitbit comprou a Pebble, e aí depois o Ah, Google comprou a Fitbit. Então, por tabela, nossa! o Google é dono, e eles abriram o código, e aí alguém, esse Eric Midjikovsky, falou, o código tá aberto, e ele tá bancando a produção desses relógios para vender. Então, não é um Kickstarter, mas é uma operação independente aí, né? A Pebble mesmo que tá fazendo. Então, gente, perfeito! Excelente oportunidade de fugir dos ecossistemas fechados aí. Para esse ano de 2025, tem um público afim desse tipo de dispositivo, mas que não quer ficar em ecossistemas. E ecossistemas eu estou falando de Apple e Samsung. Por quê? Porque envolve não só o app de fitness, né? Mas todo o sistema operacional, integração com o próprio dispositivo móvel, enfim, tudo fazendo parte ali do core do sistema, né? Tem gente que não quer isso. As marcas que fogem um pouco disso, né? A Xiaomi, né? Com a Mi Band, a Huawei, elas têm softwares muito ruins. Tá, eu Uhum. gosto, amo minha Mi Band, mas o software eu sei que deixa bastante a desejar, tá? Então, bom, já tem o visual retrô, vão apelar ao público mais antigo, beleza, acho não é legal mudar isso, né? Porque é a cara, né? É a personalidade do produto. Agora, se eles investirem caprichado em software, olha, capaz de ter uma debandada, viu? Eu tô curiosíssimo pra ver se isso pega. Pelo que eu tô vendo de empolgação do mercado, é o pessoal mais nerd, né? É quase de efeito nostalgia. Por isso que eu falei de retrô, né? De efeito nostalgia mesmo aí de estar de volta ao mercado. Tem duas opções, né? Tem uma que é que eles chamam de Core 2 Duo e um Core Time 2. Core Time Aham. 2. A primeira opção tem uma tela um pouquinho menor de 1.2 polegadas, outra polegada e meia. O preço varia bastante também, né? Vai de $150 a 225, porque tem diferença de tecnologia de toque na Aham. tela, se a tela é colorida ou não, né? A tela do outro, do primeiro lá de e-paper, que é interessante. Muito legal ver de volta o Pebble ativa. E criar uma plataforma mais livre e legal, porque vai ter muito fã a fim de apostar no Pebble. Gostei dos preços Uhum. das duas novas propostas, né? Tem um Core 2 Duo, $150 e um Core Time 2, $225. E lembrando, o de 150 é uma tela e-ink, Uhum. e-paper, né? Não sei qual que é a diferença, É. mas olha só, né? Interessante. Você consegue ver em diferentes luzes, né, de ambiente, você consegue ter autonomia maior de bateria. Tem Uhum. uma vantagem aí. É interessante. Eu não sei se tem outro smartwatch com tela desse estilo assim. E quem quer telinha colorida, mas também nesse e-paper,
aí vai ter que desembolsar um pouquinho mais. Eu tô curiosa por essa tela, viu? E tô propensa. Não vai vir pro Brasil, né? Dificilmente. Não. Não, tá mais sendo É, independente assim, acho que não. exato. Mas vai existir, o que já é legal o suficiente, né? Boa. Tudo bem, vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E sobre o Pocket Casts ter aberto umas funções que eram premium e ficaram gratuitas, a Mariana Bentivogli falou o seguinte, né? Falou feedback rápido sobre essa versão web do Pocket Casts. Apesar de ser mágico, agora finalmente está tudo sincronizado entre dispositivos, o player web, por enquanto, não tem suporte a capítulos. Então, no A Fonte, por exemplo, que eu e o Felipe a gente vinha fazendo o review de Severance, episódio por episódio, Aham. ela falou pra você ir pular o spoiler de Severance como os maias faziam, que ele espera que também tem logo a parte de capítulos. É. Ah, com certeza vai vir com o tempo aí. Só aguardar, tá? Ainda é muita novidade, faltam uns refinamentos, uns polimentos, assim. Eu acho que isso aí logo vai aparecer, tá, Mariana? Excelente. E sobre aquela enquete, que aliás, Bia, você ajudou bastante a divulgar Oh, muito, bastante legal. gente respondeu, foram quase 700 respostas, entre a gente ter divulgado nos Show. podcasts da Gigahertz e você ter ajudado também. Aham. A enquete, eu vou até preciso encerrar, porque agora os votos que estão caindo lá, o que eu precisava fazer com esses dados, eu já fiz. Então assim que Tá. for divulgado o que que é, eu comento aqui. Boa. Obrigado a todo mundo que ajudou e participou. A resposta foi esmagadora para uma das opções. Todo mundo imagina qual é, mas quando sair o que eu falei, eu falo o que que foi. Temos um suspeito aí. É, exato. E sobre isso até o Paulo Domenici Hum, falou o seguinte: respondi a pesquisa escolhendo fone de ouvido, mas nem sempre é assim. Às vezes ouço na caixinha de som. Era aquilo, né? Fala o que você prefere, o que é mais frequente. Então acho que o fone de ouvido pode ter sido a mesma opção dele aí. E ele falou: será que a Bia já consegue dar uma opinião sobre o fone Buds FE da Samsung, que ela comprou consigo. recentemente? Então, eu tava esperando eu começar a andar por aí com ele, né? É confortável, mas eu não sinto muita firmeza dele no ouvido. Eu achei que era por causa da borrachinha. Aí, como eu tenho uma caixinha aqui com trocentas borrachinhas, porque eu tenho algum problema, eu nunca joguei fora aquelas borrachinhas de todos os fones que eu já tive. Fui ali testando, encaixando, mas não é possível, né? Parece. Tem a sensação que vai cair, eu preciso empurrar um pouquinho mais. Eu não sei se é porque eu acostumei com a QCY, sei lá, mas dá uma agonia, assim, às vezes parece que ele vai cair, parece que ele vai deslizando. Então, não sei, eu acho que não é a borrachinha, eu acho que é pelo encaixe na orelha ali, que ele é um pouco mais rombudo mesmo, né? Uhum. Esse é o maior problema dele, na minha opinião. Eu adorei o fato dele estar ali. O switch entre os dispositivos, né? É muito mais fácil se você tiver Ah, um sim. tablet e um smartphone Samsung, evidentemente, né? Então, com o anterior, eu tinha que ir lá desligar o Bluetooth para disparear o fone, aí parear no outro manualmente. Agora não, né? Eu tava. É uma tranquilidade, né? Eu tava usando o tablet, tava assistindo uma aula ali assim. Aí levantei para ir embora. Aí queria ouvir uma música, ouvir um podcast. Eu apenas desliguei, fechei a tampa do tablet, pus na bolsa, peguei o smartphone e ele já. Ao abrir a mídia, ele já entendeu que eu queria usar com o fone. Então, sensacional. Isso para mim Ah, muito bom. foi a melhor coisa. Eu acho que isso justifica, né? Você tá no sisteminha da Samsung, você ter um fone da Samsung também. E Uhum. muita gente veio me falar também, já que você está no ecossistema da Samsung, por que que não pegou uma Galaxy Fit e tal, pegou a Mi Band e tal, tal, tal. Bom, é verdade, eu não queria um smartwatch, eu queria uma Band, né? Mas a Fit da Samsung é tão feia, gente. Eu vi as pulseiras são tão feias. Não é de agora que eu tava pensando, né? Quando eu tava querendo fazer o upgrade da Mi Band anterior, eu tava cogitando. Aí fui na loja, cheguei a botar no braço, assim. Nossa, mas ele é quadradão. Eu não gosto de relógio quadrado, né? Uhum. Então, ele pode ser compridinho, ser uma band, mas isso que seja redondinho. Eu acho mais delicado, o meu pulso é fininho, sabe? Então, você bota uma coisa muito estapafúrdia, assim, fica esquisito, sabe? No meu Sim, braço. Eu é. não sei explicar. Mas não dá. Precisa melhorar esse design aí e precisa melhorar as pulseiras também, que são muito feias. E para Mi Band, gente, se você entra na AliExpress, eu comprei uma de couro linda, com detalhe em rosé gold. Comprei uma de metal, né? Uma trançada de metal.
Nossa, opção é o que não falta, tá? Que legal. Então, pra Mi Band é o que mais tem acessório. Vocês vão achar de tudo, inclusive pulseiras mais femininas, assim, que é o que eu queria, né? Uhum. Já pra Fit da Samsung, elas são mais masculinas, assim, mais. Quando vem feminina é sempre aquele douradão, assim, eu odeio douradão, né? Sim, é bem quase Aí fala caricato, que. né? É pra É, e fala que, mulher. É. e fala que é feminino. Não, não quero. Quero uma correntinha mais delicada, um design mais delicado mesmo, né? Uhum. Então não dá, gente. Por enquanto, não dá. E sobre alternativas ao Kindle, o Eric sugeriu um vídeo do Dio Linux sobre o Co-Reader, que é basicamente um app que é até de código aberto, que ele Aham. simula a experiência de você usar uma tela de e-ink, e como é uma funcionalidade bem mais simples, ele acaba até poupando bateria. Tem o esquema de você fazer consulta externa, seleciona um pedaço de texto, vai para a Wikipedia, pesquisa não sei onde, né, esse tipo de coisa, tá no GitHub. E o Dio Linux fala o seguinte, né, que esse é um excelente projeto para você implementar em um aparelho velhinho, que está encostado, que você já não vai querer, né, usar para muita coisa, nem daria para usar para muita coisa. A gente já falou aqui algumas vezes sobre como reutilizar aparelhos como leitor de livro é uma ideia interessante, e com um app meio voltado para isso, que é o caso desse Co-Reader, ou KO Reader, enfim, né, dá É. para fazer isso. O link vai estar aqui na descrição pro vídeo, e obrigado ao Eric por ter mandado a sugestão. Esse negócio de simular e-ink pra mim não funciona. Ou é ou não é. Simular não dá. Mas esse negócio de dar vida a aparelhos velhos, né, antigos, aquele que não atualiza mais, sabe, que tá encostadão, ele tá bom ainda, tá ali na sua gaveta e você não sabe o que fazer com ele. Então, perfeito, transforma ele num e-reader, né, instala o app e pronto, vai ganhar uma vida nova. Uhum. Eu via muito pessoal falando sobre usar telefone velho, especialmente para ser tipo monitor de bebê, ou coisa de câmera de Isso. segurança, né? Sempre Aham, tem essas categorias de reutilização, mas para quem quiser aham. fazer quem tem um Android e quiser usar no tablet ou no telefone esse Co-Reader, o link vai estar aqui na descrição. E para anotações físicas, quer dizer, enfim, vocês entenderam, né? O Matt deu a dica do caderno do Manual do Mundo, que ele desenvolveu junto com uma fabricante de cadernos, e usa um método chamado método Cornell. E tem Uhum, a página dividida em 3 áreas. Na uhum, esquerda tem uma coluna comprida, que é para você fazer anotações de palavra-chave. Na direita, ocupando como se fossem 2 colunas, é uma parte mais quadrada, pontilhada. Eu sei que a Bia gosta de fazer anotação em coisa aham, pontilhada. É para você fazer anotação de verdade, do que você está vendo de aula, etc. Então você primeiro uhum, anota tudo ali no pontilhado. Na coluna lateral, você faz assim, a anotação só de palavras-chave do que você acabou de anotar. E embaixo tem uma área para você fazer um resumo. E o lance desse aham, caderno, por que o Manual do Mundo está fazendo isso, né? Porque tem em conjunto, ele funciona com um aplicativo que você escaneia para salvar como PDF, poder resgatar depois. Não encontrei informações sobre OCR, Eu uma procurei também. exploração dos dados. É, né? Não achei. Sendo lá do Iberê, que é um cara que é orientado, eu imagino que tenha esse tipo de É, coisa. Mas vale procurar antes de você comprar. Mas tá aí, é mais um método ou mais uma alternativa que tá fazendo essa. Todo mundo vai adotar isso, né? aham. Mescla entre caderno físico e digitalização para você resgatar o conteúdo depois. De repente ele faz um vídeo dedicado aí dando mais detalhes, porque por enquanto não tem muita informação mesmo, né? É. Eu comecei a usar o Jandar IA, como eu já falei para vocês. Aham. Aparentemente, esse do Manual do Mundo é a mesma proposta que a Tilibra fez, tá? Sim. É escanear e tal, não tem ferramentas de IA. Então, para mim, a proposta da Jandaia é imbatível, justamente por você poder complementar as informações que você anotou ali com informações do chat GPT, que né, achamos que é o Llama, né? Tem o jeitão de ser o Llama, mas tem também quiz, né? Imagina fazer um simulado ali direto nos assuntos que você estudou para ver se você realmente aprendeu. Uhum. Essa é a feature matadora do app da Jandaia, tá? E eu vou trazer um follow-up mais para frente, deixa eu fazer mais anotações, ter mais aulas para fazer um review mais consistente, tá? Quanto ao método Cornell, eu já experimentei, comigo não funciona muito, porque minhas anotações não são muito lineares, Uhum. e eu puxo muita chave, faço muito esquema gráfico, então aquele espaço que fica na parte esquerda da folha ali acaba ficando meio inutilizado, né? O Uhum. que funcionou para mim, como as minhas anotações de aula são bem caóticas,
hierarquizar, tópico 1, aí tópico 1A, 1B, 1.1, 1.1, 1.2, e aí vai hierarquizando, e depois eu estudo pelas anotações de aula, eu consigo, né, faço anotação digital, empurrar ali, arranjar espaço para colocar mais informações, e eu não conseguiria fazer isso numa folha Cornell, tá? Aham. Então eu vou empurrando, né? Preciso abrir um espaço aqui no meio para adicionar informações sobre esse tópico que eu escrevi. Então eu empurro todo o resto mais para baixo lá Uhum. e adiciono as informações. Então é o meu jeito de fazer anotações para quem experimentou, gostou, é um bom método, né? Mas pro meu estilo e para os assuntos que eu estudo não funciona. Eu achei. As proporções eu estranhei um pouco do espaço de Aham. anotações versus É, palavra-chave é, versus o resumo. Mas eu não sou uma pessoa que faz muitas anotações, muito menos já dentro do método Cornell, né? Então pode ser que seja é, assim mesmo de propósito, é assim que funciona e faz, vai ver que é bom. Não sei. Mas, é. claro, volta às aulas, né? Quem por acaso testar esse Aham. caderno, vocês podem contar pra gente a experiência, especialmente do aplicativo, que eu acho que é o que mais interessa a É. gente aqui nessa mescla, né, do físico com o digital. Para as palavras-chave, eu prefiro usar um marca-texto mesmo. Cores Uhum. diferentes, assim, porque aí de longe você já vai passando as folhas, você vê quais são as palavras-chave, né? E consegue Sim. focar melhor. Agora, também sobre anotações, só que no mundo digital, o Edson deu a dica do XP Pen Magic Notepad. O Ô, link vai louco. estar aqui na descrição. Tem a página, Organizações. inclusive. Tem, inclusive, uma página em português. Ele custa Aham. R$ 3.400, não é barato. É. Mas tem uma tecnologia de alternar em 3 modos de tela. Eles usam uma tela como se fosse e-ink. Inclusive, eles licenciaram aquele Next Paper, que a gente tinha comentado da TCL, né? Que simula bem ali Sim. a parte de e-ink e paper, enfim, né? Tem um modo de cores um pouquinho menos saturado e um modo de cores full, saturadão, como se fosse, na verdade é um tablet mesmo, né? Roda o Android 14. Tem ali uma canetinha digital que até você acopla magneticamente. Então, tem tudo o que a gente tem visto de tablets voltados para anotações, não que seja um leitor, um Kindle colorido, acho que ele acaba sendo mais, até pelo preço, né? Acaba sendo mais do que isso. O vídeo de divulgação eu achei interessantíssimo, porque acho que ele é o primeiro vídeo que eu vejo que usou IA como uma ferramenta para produzir o vídeo em múltiplos idiomas e não estamos usando IA, olha aqui que legal, que incrível, porque é uma tradução bem mal feita, assim, né? Dá pra ver que Aham. foi traduzido com provavelmente a gramática chinesa, que faltam alguns verbos e substantivos, tá? Parece uns bullet points resumidos, assim, do que tem o negócio. E é uma voz lendo o que tá, né? A leitura é em inglês. E o Tá. sotaque às vezes é meio britânico, às vezes é mais americano, então certamente foi uma IA que leu e tem os textos em português ali aplicados por cima. Eu acho que Aham. vale, antes de você, né, de quem estiver pensando em comprar, vale tentar de alguma forma testar. É. Porque eu fiquei com, sabe quando acende o sentido aranha, assim, de. Foi um pouco disso, mas parece ter uma película por cima que faz ficar mais fosco mesmo, para Ah. anotações. A iniciativa, a intenção, muito legal e bacana ver mais uma opção no mercado, especialmente disponibilizado no mercado brasileiro, apesar de não ser Aham. barato. É. Vale tentar testar antes de bater o martelo. Eu tô sentindo falta de vir mais coisas aqui no mercado brasileiro, né? A gente falou Uhum. em 2024 de tantos e-readers e agora com caneta e anotações, veio o Remarkable novo que deu uma movimentada no mercado, mas aqui tá tudo meio parado, ainda não sei se não tem público, não tem escala e, bom, a questão legal, tributária aqui também é bem hostil. Sim. Então, uma pena. Queria ver, mas acho que tão cedo vai ser um ou outro corajoso só que vai dar as caras por aqui. De maneira oficial, né, gente? Porque Sim, 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 é, sim. importando, tem importadores que trazem, mas eu tô falando de maneira oficial justamente para ter alguns benefícios aí, baratear um pouco o produto, né? Eu acho que só quando aparecer um Galaxy Paper da vida aí, um iPad Paper, sei lá, como nos fóruns
de vapor lá, ninguém fala nada, eu acho que ou estão escondendo muito bem, ou não tem nada à vista mesmo, que é uma pena. É. E encerrando essa sequência, o Eliezer mandou pra gente a dica de um vídeo sobre o Paper 7. Paper 7. É um canal que tá falando em espanhol, chama Testado. E ele tem uma tela que é interessante, acho que eu não tinha visto ainda. Ela é uma tela basicamente prateada e ela não tem backlight. Ela é super fosca, e sendo prateada e super fosca, ela é basicamente feita para você usar assim. Você pode usar com o sol batendo direto ali, sol do meio-dia a pino, você consegue enxergar. E quanto mais luz estiver batendo nela, melhor você consegue enxergar, só que sem refletir o brilho, o que é interessante. Legal. Tem caneta também. Então esse aqui não tem como comprar direto aqui no Brasil, mas vale ver o vídeo primeiro, para manter isso no radar. Às vezes você vai viajar, consegue comprar lá fora. E essa tecnologia que eles chamam de RLCD, né? O R faz referência a não ser reflexivo. E especialmente esse tom prateado da tela mesmo, é uma coisa que eu acho que eu não tinha visto ainda, achei bem interessante. Legal, vamos conhecer. Boa. E sobre o uso de WhatsApp no trabalho, o Rambo mandou pra gente um follow-up que foi interessante, né? Que a gente tinha comentado especialmente da parte de segurança de companhia aérea, que era um tweet de alguém que tinha ficado incomodado com isso. E o Rambo falou que estava vendo junto com o Rafa aquele área restrita, e tanto o pessoal da Polícia Federal quanto o pessoal da Receita Federal volta e meia fala, manda no grupo lá. E vendo de relance das imagens, parece ser mesmo o grupo de WhatsApp que eles usam para trocar informação. E ele falou que nesse caso ainda tem um agravante que muitas vezes os dados têm, a informação tem dado sensível de passageiro, coisa assim, que é tudo criptografado, mas que dá um faniquito, né? E sobre auditoria em casos legais, eu falei até daquele do Google, né, que o juiz tinha dado uma bronca neles, etc. E depois eu lembrei, uma das conversas que o tribunal viu era do tipo, gente, vamos fazer isso. Opa, peraí, o histórico tá ligado, peraí. Aí acabava a conversa. Não. Então não tem como fugir. E sobre o fato de não ser auditável em casos legais, ele falou que já viu gente comentando que um dos motivos de empresário estar tão insistente na volta do presencial é porque no remoto você não pode mandar funcionário fazer alguma coisa errada sem deixar rastros. Né? E saiu até recentemente uma matéria na Forbes, uma lista de 10 motivos para a volta do presencial. Ele falou, se não tivesse sido da Forbes, eu ia achar que era uma paródia de tão ridículo. E tem duas categorias. Tem de justificativas que eu acho que faz sentido, né? Por exemplo, eu não vou falar 10 aqui porque né, a gente tem bastante coisa para falar, mas coisas do tipo, o pessoal acreditar que você ter o trabalho presencial absorve melhor a parte de cultura da empresa, faz 100% de sentido, facilita a colaboração e trabalho em equipe, faz 100% de sentido, né? Especialmente trabalhos criativos, as ideias vêm de encontros por acaso, né? Você bate um papo com alguém no bebedouro e pronto, né? Surge uma ideia ali. Isso é verdade, isso rola mesmo, né? Aí tem, acho que as partes médias de... reforça a estrutura hierárquica tradicional. Você vê o seu chefe, você lembra que ele é seu chefe. Se ele te mandar uma ordem no Teams, cola menos, né? E que querem incentivar a demissão voluntária. Isso eu vi também ser discutido. Quando a empresa vai fazer um corte grande de funcionários, ela primeiro anuncia a volta para presencial. Aí um pedaço vai embora, fala, beleza, né? Essa galera não tem que demitir, demite menos agora. E tem todos os problemas, umas questões e pendências trabalhistas desse tipo de coisa. Que eles querem reter as pessoas mais leais, né? Então, eu mandei, se obedece, você vê aqui, então você fica, né? E que, na verdade, o pessoal nunca acreditou mesmo em trabalho híbrido, parte de chefia aí de empresas. Acho que varia de caso para caso, mas a matéria vai estar aqui na descrição. O fato é que depende muito da empresa, depende do setor, depende do cargo, né? De qual função nós estamos falando, presencial ou remota, né? Mas os devs aí é uma classe que está bem resistente a esse negócio de voltar, né, presencial. Muitos deles porque são mais trabalhadores solo, assim, vamos dizer, são mais introspectivos, desempenham bem o trabalho deles no ambiente deles, então esses aí vão continuar resistindo. Mas tem tantos motivos, né? Como você disse aí, Marcos, vai o artigo, aí tem 10. 10 motivos para a volta do presencial. Então, é isso aí. Exato. E a gente falou na semana passada de caderninho de senhas, um dos métodos
curiosamente mais seguros, voltou a ser um dos mais seguros, né, para você administrar as senhas da sua vida, especialmente para passar a bola para alguém, se precisar numa emergência. E o Ricardo Consolo falou o seguinte: que tal temperar o caderno, né, usando o princípio de SALT, de criptografia? Você pode criar uma regra que só você e as pessoas da sua confiança saibam para proteger o conteúdo do caderno das senhas. Exemplo, toda senha termina com um número que você multiplica por 2 para bater. Ou um outro, né? O caractere de sinal de dinheiro tem que ser substituído por exclamação. Desse jeito, o uso literal do que está anotado lá não funciona, desanima curiosos e principalmente, né? Acho que não funciona. E quanto mais temperado, entre aspas, mais seguro vai ficar. Interessante. É excelente, é uma ótima dica. O problema é que, bom, pelo menos pra mim aqui, né? O objetivo de ter o caderno é caso aconteça alguma coisa comigo, né? Pode ser mês que vem, ano que vem, pode ser daqui 10 anos, e daqui 10 anos ninguém vai lembrar mais essa regra que a gente compartilhou entre famílias, e todo mundo já vai ter esquecido, né? Ainda mais quando envolve pessoa de idade, gente, é complicado. O negócio é simplificar, né? Mas essa dica aí, você tem muita gente, muito xereta, gente que fica bisbilhotando nas coisas dos outros, sabe aquele cunhado intrujão que entra na sua casa, que abre a geladeira. Então, nesse caso, acho que pode ser interessante sim, viu? Mas para família pequena e que tem muito idoso, não vai dar certo, não. Mas eu acho que é uma dica, essa dica ela é excelente, primeiro, para quem for usar o caderno só por conta própria, e se estabelecer uma regra que você lembra as pessoas a vida inteira, que, gente, tem sempre o arroba no final, tá? E usar isso no dia a dia mesmo, né? Incorpora isso como parte de comunicação da família, sei lá, uma coisa assim. Acho que pode ajudar. Acho que a dica é boa, sim. Tem diferentes, é que nem o diferentes tipos de trabalho, né? Tem diferentes tipos de famílias também, mais adeptas, menos adeptas a lembrar esse tipo de coisa. Acho que gostei da dica. Se eu fosse adotar o caderninho, eu adotaria com a técnica SALT de um jeito ou de outro. Boa. Agora, a gente comentou aqui algumas vezes do Expanso, que é uma alternativa ao Text Expander, um aplicativo para você cadastrar pequenos atalhos de texto, que a hora que você põe um atalho, ele expande para o texto completo, e é super útil isso no dia a dia. E o Juliano deu a dica de um aplicativo de Android que importa configurações do Expanso, e o aplicativo se diz que é um aplicativo compatível com Android multiplataforma para Expanso, e é o Expandroid. O link vai estar aqui na descrição, tem todo o funcionamento, né? Tá no GitHub, funcionamento também para você poder rodar no Android, tem no Easy on Droid, que eu não conheço, faço ideia do que seja, tem na Google Play também, tem no GitHub, e o link vai estar aqui. Obrigado, Juliano, que essa dica pode ajudar muita gente que está atrás de uma solução assim, que seja compatível tanto, né, você parte do computador poder usar do Android, né? Ficar adicionando snippet por snippet ali em cada aparelho, ninguém merece, né? Não. E uma dica, Bia, que eu achava que era inevitável que a gente receberia, e nem me preparei para colocar na pauta. E eu sei que você recebeu ao longo da última semana também. Sim. É da série Adolescência. Eu recebi essa dica, veio do Edu Garcia, que edita o ADT, porque ele falou só, eu sei que você não gosta de saber spoilers de nada de série, de coisa assim, mas cara, são 4 episódios, cada episódio é gravado em uma cena contínua, sem cortes, cada um é de 1 hora, e não tem aquelas emendas escondidas, é 1 hora mesmo gravado. Falei, comprei a ideia. Aí eu assisti sem saber o que era, e falei, que bom que o Edu me deu a dica pra assistir, porque eu espero que essa série seja tudo o que o livro do Jonathan Haidt se propôs a ser, mas acho que não chegou lá, né? Então, acho que não tem como falar sem ter muitos spoilers, mas fala sobre como, especialmente, meninos jovens estão extremamente vulneráveis a uma lavagem cerebral, te dizendo por que você tem que ser homem e dominar, porque homem... Essa bobagem toda que a gente tá vendo, e a série acho que trata de um jeito muito, não sei, sensível e impressionante a relação entre o que acontece com a família, né? Quando um moleque cai nesse conto e o pior acontece, né? Eu tô curiosa pra ver. Muita gente me marcou lá no Twitter, no X, eu salvei aqui pra assistir, mas eu não tenho muita coisa pra falar porque eu fiquei fugindo de spoiler, né? O que eu li assim, o pessoal mais cuidadoso falou: só veja, veja, é importante, vocês falaram disso, e sempre mencionando o que a gente comentou aqui no podcast. Falei, bom, vou ter que assistir, né? Não tem outro jeito. Então, bom, já que eu não vi spoiler, não tem muito o que falar, mas se tá dentro do nosso escopo aqui, eu vou assistir sim, porque estão falando que o roteiro é muito bom, sim, que as atuações também são muito boas, então eu tô curiosa pra ver.
Vale a todo mundo que tem... Isso que interessa porque a gente comenta aqui sobre o uso responsável de rede social, especialmente quando o assunto é jovens. Se você tem filhos ou filhas pequenas, é numa realidade do Reino Unido, mas que não está distante daqui, especialmente quando a internet bagunça a cabeça de todo mundo, independente do idioma, né? Então vale a Sim, pena sim. assistir. Então quando É você aquela assistir, a gente comenta. idade pré-adolescência que tá começando a achar um lugar no mundo, quer se enturmar, quer ter um Uhum. grupo para chamar de seu, ideias para ser só suas, que a gente sabe que não é bem assim, né? A gente fala que o adolescente quer ser diferente, mas ele se esforça o tempo todo para ser igual aos outros, né? Não quer destoar dos outros. Então, essa dicotomia aí que leva a algumas radicalizações. Então, Exato. Já vamos dizia Renato Russo, acompanhar. provar pra todo mundo que não precisa provar nada pra ninguém, né? Vamos acompanhar e quem sabe no futuro a gente fala um pouquinho de algumas coisas sem estragar as surpresas, né? Claro. Uhum. Mas, de repente, algumas pinceladas, assim, em alguns aspectos, talvez pontuais, não sei, a gente pode fazer um paralelo aí com o que o Jonathan Haidt fala, né? Acho que você pode assistir a série e aí quem quiser acompanhar um capítulo dessa discussão pode assistir também e escuta, né? Senão pula o Isso. capítulo, exceto se estiver usando Pocket Casts na web, aí tem que pular manualmente, que nem a Marina falou pra gente. Mas eu tenho certeza que você vai assistir e vai querer comentar. A gente pode explorar esse tema aqui, que ele é bem importante. E o Edson Sim. mandou um review da Isabela Boscov, falando sobre a série. O link vai estar na descrição. Obrigado, Edson. Legal. Muito bem, agora a gente vai falar sobre tutoria com IA, que eu sei que é um tema extremamente polêmico. A gente vai pular de uma polêmica para outra, né? Porque, enfim, né? Hoje é o dia das polêmicas. É hoje, né? Há formas e formas de adotar esse tipo de coisa, a gente vai falar sobre algumas delas aqui, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus, de brinde no final da assinatura anual, se você for em expressvpn.com/adtrabalho para proteger a sua conexão, especialmente se você usa Wi-Fi públicos, que você não conhece a segurança, mas que você depende deles. Então, o do aeroporto, do hotel, do shopping, do avião mesmo, né? Do avião você paga, mas ainda assim seus dados são uma parte do preço da conexão. Geralmente você nem paga, mas os dados são todo o preço da conexão e você pode proteger os seus dados. Então, quem é você, né? Então, os servidores que você está acessando, os aplicativos, por quanto tempo, qual o seu dispositivo, os conteúdos, quantos, quais, etc. Tudo isso você protege com a conexão criptografada da ExpressVPN. E para streamings, como a gente está falando agora de streaming, é excelente, porque dependendo do país que você rotear sua conexão pela ExpressVPN, você vê o catálogo desse país que é diferente do que tem aqui no Brasil. Isso sem perder em velocidade, eles investem muito na estrutura para você sempre ter uma conexão rápida, estável, segura ainda por cima, que é o mais essencial. Então, para ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, como eu uso aqui em casa todo dia, no roteador de casa direto, se você quiser, faz o seguinte: vai em expressvpn.com/adtrabalho ou usa o cupom ADTRABALHO no checkout ou clica na descrição para cair já com o cupom aplicado e passa a aproveitar um mês de graça e depois 3 meses de bônus no fim do plano anual. Uma última vez, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. E você que gosta de documentários como eu, sabe que não tem muita opção aqui nos catálogos nacionais. Então, a ExpressVPN aí é fundamental para você acessar conteúdo de diversos países. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por patrocinar o Área de Trabalho. Muito obrigado e vamos lá. Viralizou bastante. Viralizou não, né? A gente trivializa quando fala viraliza. Ficou muito famosa uma notícia na última semana a respeito de uma escola privada, que tem escolas públicas e privadas, uma escola particular do Texas, que passou a usar um esquema de tutoria com IA na sala de aula e com isso o desempenho dos alunos foi para o top 2% do país. Eu vou juntar com um outro estudo que pintou aqui na Nigéria, que mostrou que o desempenho entre estudantes que usaram IA, uma IA tutora, foi maior do que o desempenho dos estudantes que não usaram essa IA tutora e que depois do estudo, quem usou IA passou a se sair melhor em estudos consistentemente, mesmo sem usar lá na frente, né? Então isso virou uma chavinha de estudo que foi interessante. Teve um outro estudo que, se não me lembro se foi na Nigéria, eu nem coloquei aqui na pauta, mas que eu lembrei, mas foi em um país africano certamente, que o uso de IA na sala de aula ajudou esse desempenho especialmente de alunas
porque meninas parece que tendem a se sentir mais acanhadas em fazer perguntas do que meninos. Medo de passar vergonha, de ser zoado, de parecer que é burro, esse tipo de coisa. Então, como a IA não julga, o uso foi mais adotado por meninas e o desempenho, a diferença, o delta do desempenho foi maior e elas tiveram um desempenho mais bacana. Usar IA não significa, crianças, eu vou ficar aqui fazendo a unha, vocês procurem sobre a bacia hidrográfica brasileira no ChatGPT, depois a gente conversa. Não é isso, né? É o uso de modelos de machine learning que entendam rapidamente como é que cada criança aprende e molde a passagem do conceito para a forma que aquela criança vai absorver melhor. Isso em assistência com o professor, a professora na sala de aula dando a aula, é uma parte da didática que envolve a adoção de IA como ferramenta. Dado essa premissa toda, Bia, eu vi que você mandou especialmente a do tutor de IA no Texas, e mandou polêmica! Já vou dizer por que é polêmica. Vamos lá. Não, eu vi que muitos veículos, inclusive aqui no Brasil, repercutiram essa notícia, e engraçado, que parecia copy-paste de os textos, né? Não sei se era de agência de notícia, então já por aí você já desconfia, né? Porque eram todas as mesmas informações, e eu queria mais informações, eu queria saber mais dessa escola, né? Dessa Alpha School. Aí eu fui pesquisar, fui ver na internet. Bom, se é uma escola privada, já é um público mais diferenciado. E não é uma escola privada barata, pelo que eu pude pesquisar. Então, o que acontece? Já é um público diferenciado que está numa escola dessa. Quem está numa escola dessas, tem até as charter schools também, são pessoas muito motivadas, muito estudiosas, muito dedicadas, tá? Porque a escola é rigorosa, o ensino é rigoroso. Então, gente, a tendência é que esses alunos sejam mais diferenciados, talvez por inteligência, por dedicação, por ter acesso também desde a mais tenra idade ali a dispositivos e métodos revolucionários de ensino. Então, eles são diferenciados, tá? Então, a gente tem que levar isso em conta. Agora, levando isso em conta, isso prova que bons alunos, estudiosos, dedicados, eles têm plenas condições de se guiarem sozinhos, estudar de forma autodidata, usando um tutor por IA. Não é toda criança, todo adolescente, todo jovem que consegue fazer isso, tá? Mas aí a gente já percebe que quem tem um background mais privilegiado e que tem acesso aí às melhores metodologias, melhores formas de ensino, tem condições sim de chegar na adolescência e se guiar para o futuro. O professor fica sendo um mero condutor, né? O papel dele ali em sala de aula vai ficar mais para avaliar, para acompanhar mesmo, do que ser meramente um vomitador de conteúdo, dá para dizer assim, né? Então, o aluno mesmo, ele já sabe o que ele entendeu, ele não vai ficar perdendo tempo. E a gente vê muito isso em escolas também que tem alunos diferentes em sala de aula. Você tem aquele que entende tudo rápido, né? Eu tenho casos assim na minha família. Eu era aquela criança que terminava tudo rápido, fazia tudo primeiro, já sabia, já estava pronta, e aí eu ficava no meu canto e ficava desenhando, né? Aí tem as crianças que têm dificuldade, que não vão acompanhar como as outras, essas vão precisar de mais atenção. E o que acontece? As crianças mais dinâmicas e mais autodidatas ficam entediadas. Algumas ficam indisciplinadas, ficam rebeldes. Isso é uma realidade de sala de aula, né? Quando você tem tanta diversidade no mesmo ambiente. Então, de repente, uma alternativa para essas crianças que têm mais facilidade é deixar elas terem mais autonomia, tá? Então, eu acho muito legal esse tutor de IA, mas tem que ser em casos pedagogicamente muito específicos, tá? Não é para todo mundo, não. Não é. E o que eu quero dizer é, usar a IA, eu acho que implica em você ter um método diferente de mensurar o quanto a criança absorveu versus o ensino tradicional e você cobrar na prova que o professor falou durante a sala, né? Porque, por exemplo, em IA tem o problema do overfitting, que é o seguinte, né? Do jeito mais simples possível, você usa um dado para treinar a IA e aí depois você faz uma espécie de prova para a IA usando o dado de treinamento. É óbvio que ela vai acertar, porque o dado está lá. Então, quando você treina uma IA, o teste tem que ser com dados que ela não viu ainda, para que isso mostre se ela aprendeu o que ela precisava aprender, se ela funciona como você precisa.
Quando o assunto é LLM, que tem basicamente todos os lados do mundo, é mais difícil você testar sem cair com um pedacinho que tenha de overfitting, né? Uhum. Trazendo esse conceito para a sala de aula, o que eu acho que falta investigar, que eu não vi ainda dados, eu já procurei bastante sobre isso, que a gente fala muito sobre isso no IA Sob Controle por ser da Alura, que é uma instituição de ensino. O Guilherme Silveira, que é um dos cofundadores da Alura, que é um cara extremamente ligado em didática, um cara extremamente inteligente e sabe muito bem achar, às vezes, os furos argumentativos desse tipo de coisa, né? É uma coisa que a gente vê muito, é essa questão de se o aluno, a aluna está aprendendo com a IA para as coisas que a IA sabe que vão cair na prova e aí termina aí. É quase um overfitting do humano quando o assunto é o uso de IA, ou se o ensino do conceito está sendo passado com a mesma eficiência para a criança poder extrapolar o que ela aprendeu para tudo, que é o papel dela aprender qualquer coisa na escola, né? Então eu acho que é isso que eu estou vendo, eu estou sentindo falta disso ainda, mas todo mundo que eu vejo adotar do jeito que me parece ser o certo é a IA tutora não substituindo, mas complementando o currículo e a didática escolar para otimizar para aquela criança o aprendizado do conceito do jeito que faz mais se encaixa bem na cabeça dela, para ela poder, por conta própria, que é aí que se aprende, extrapolar para o resto. Então é um assunto que não é tão simples assim. Não. E não é o ChatGPT na sala de aula só e pronto, né? Muito além disso, né? Exatamente. Então, levar para isso, para a realidade no Brasil, é muito complicado, porque tem escolas e tem escolas e escolas. Mesmo entre as escolas públicas, gente, tem aquelas que são as excelências, né? Tem institutos federais, tem colégios militares. É bom que a gente ressalte que essas escolas costumam ter alunos com melhores desempenhos, porque elas têm processo seletivo para entrar. Então, você já vai passar por uma filtragem. Só aqueles que tiram as melhores notas vão entrar para essas escolas. A tendência é, não estou tirando o mérito da escola, mas eu estou explicando que a tendência é que a criança seja mais estudiosa e mais dedicada. E claro, lá na frente os resultados apareçam com maior destaque, tá? Mas não é uma realidade para o grosso das escolas públicas brasileiras e mesmo as privadas, tá? Porque a escola privada tem algumas que são muito boas e tem outras que só existem só para o pai que tem medo de deixar o filho na escola pública. Mas por questão também de violência, esse tipo de coisa, não tanto pela qualidade do ensino, né? Então, o Brasil é um país muito complicado. Mas em muita escola, né, tem criança que... crianças problema, né? Estudantes problema. Aqueles que tiram nota baixa, que tocam o terror, são disciplinados. Às vezes não é dificuldade no aprendizado, às vezes é o contrário, a criança é extremamente inteligente, até demais, e ela se entedia no ambiente escolar, que é tudo robotizado, ela precisa de mais estímulo. Então isso só um psicopedagogo para avaliar melhor, né, essas crianças problema, descobrir a raiz disso, mas de repente, quem sabe essas crianças com mais autonomia, ali quando estiver entrando na adolescência, muito pequeno não dá, né? Mas para o ensino médio, eu conheço uma família bem próxima, amiga minha, que o filho tem 14 anos e passou agora no Enem esse ano um monte de coisa. E ele não é um gênio, ele é um garoto muito inteligente, mas ele tem muita autonomia, ele já programa tudo por conta própria, ele tem iniciativa própria de correr atrás. Então, gente, com a internet na mão, você fazendo um bom uso, você aprende rápido as coisas. Quem tem facilidade também em aprendizagem, faz uma prova do Enem aí com a mão nas costas. Tá? No meu tempo não era assim, não tinha internet, eram os livros e a apostila e o professor. Era muito mais dependente de professor. Então, casos e casos, gente. Por isso que esse assunto é polêmico. Não descarto, mas que fique bem claro que isso aí é só para uma porcentagem de estudantes que pode funcionar. Né? É um recorte. E só para não passar batido aqui, existe a questão que é óbvio que isso é universal, que uma escola particular... Eu procurei, essa Alpha School custa $40 mil por ano. Né? Eu ia falar franquia. O estudo da mensalidade são $3.500 por mês, basicamente. Né? Se você tem uma família que tem esse tipo de estrutura, a criança tende a estar exposta a situações em que ela já vai se beneficiar versus uma família que não teria grana de pagar e coloca na escola pública não por opção, que acontece muito, especialmente nos Estados Unidos, mas por falta de opção, né? Da cultura, cultura não, enfim.
A escola pública nos Estados Unidos, primeiro, você estuda no seu bairro sempre, né? Tem todo... Você sempre vê em série, em filme, né, o bairro é bom, tem boas escolas, porque é isso. Se você mora num CEP, você tem que usar a escola pública daquele CEP, porque você está pagando os impostos relativos àquela região, tem todo esse esquema, né? Então é comum lá, a escola pública, né? E então a escola particular ganha ainda mais essa questão de exclusividade e a família que tem as condições de pagar pode oferecer outras condições que ajudam o fato da criança poder se sair na frente, como acontece aí sim na relação entre escola pública e escola privada em qualquer lugar do mundo. Né? Só para não passar batido esse ponto que eu acho importante fazer essa distinção também. Né? Não é só que a criança é diferenciada, mas ela tem sorte de poder ser diferenciada por uma estrutura que não tem nada a ver com como funciona a fiação cerebral dela. Né? Exatamente. Agora, mais ou menos nesse tema, se for falar de anotações, primeiro uma dica que você deu, né, Bia? Que o OneNote para o Windows 10 vai passar a ser bugado de propósito? Gente, eu vi essa notícia e eu fiquei dando risada aqui, né? A tal da obsolescência programada, né? A Microsoft, né? A gente sabe disso, que eles querem que as pessoas migrem para o Windows 11 de todo jeito, tá? E qual que é a maneira que eles encontraram? Oferecer um Windows 11, um upgrade simples, facilitar aí ampliar o leque de hardware que suporta o Windows 11. Não, eles decidiram deixar o OneNote mais lento na versão Windows 10. É mole. Eu não sei nem tenho o que comentar, gente. Eu vou deixar para os nossos ouvintes aqui, que acho que eles vão fazer comentários mais interessantes. Mas a dica é, se você está usando o OneNote para o Windows 10, além dele ter um prazo já para parar de funcionar de verdade, vai ficar mais lento de propósito para incentivar o pessoal. Eu vou usar o eufemismo incentivar, né? O pessoal a migrar pro OneNote do Windows 11 e daqui a pouco vai começar a aparecer alerta, tipo, vai para lá, por favor, né? Então, a experiência vai passar a ser prejudicada, fica a dica. Eu sou muito contra isso, mas não vou falar mais nada, chega. Agora, pra gente finalizar o episódio de hoje, teve um assunto que você trouxe pra mim na segunda-feira. Tô pensando em falar sobre isso. Eu falei, fechou, manda bala. Uma coisa que a gente nunca tratou aqui, assunto inédito, interessante e promissor para a área de trabalho, que é sobre fadiga de decisão. Que pela rápida espiada que eu dei, eu vou deixar você assumir completamente o microfone aqui, só vou aprender. Vem quando você tem que fazer tantas decisões que a sua habilidade de fazer mais decisões piora, porque satura. É mais ou menos isso, e por onde você quer começar a falar sobre esse assunto? Bom, eu não lembro como que esse assunto caiu para mim, eu sei que eu anotei aqui, fui aos poucos estudando mais, atrás de artigos e vídeos, e artigos da área de psicologia também, para entender o que é a tal da fadiga de decisão. A gente não percebe, mas a gente toma mais de 30 mil decisões todos os dias. 30 mil por dia. E decisão, gente, é desde a hora de escolher aonde eu vou almoçar hoje. Você sai ali do trabalho. Eu tô com vontade de comer comida japonesa. Não, mas eu acho que aquele PF lá, hoje tem aquela carne que eu gosto. Aí você desiste e vai no que os seus amigos vão. Então são micro decisões. Como que você vai vestir, o que você vai comer, até coisas assim bobas. Você vai fazer uma anotação, qual caneta eu vou pegar. Então, acabou a bateria do meu mouse, aqui a pilha. Preciso tomar uma decisão. Continuo usando mais um pouquinho até terminar minha tarefa ou troco a pilha já? Né? Então, são pequenas decisões do dia a dia, mas me assustou mesmo saber que são mais de 30 mil todos os dias. E o fato é que isso cansa a gente, tá? Cansa a nossa cognição. E à medida que a gente vai cansando, as consequências são meio óbvias, né? Como você disse, Marcos, tomar decisões ruins, né? Sabe quando você está tão sobrecarregado ali, é que você tem que tomar uma decisão rápida, mais importante, e depois você se arrepende? Putz, acho que eu não pensei direito, não devia ter feito isso. É mais ou menos por aí, né? Então conheço você bem tende... a sensação. Então, esse assunto é para você. Então você faz decisões piores, você começa a procrastinar, ou então para de tomar decisões, né? Simplesmente assim. Então, quando você está com essa sobrecarga mental, você entra num estado de fadiga que leva a todas essas consequências. Então, eu vi alguns vídeos também de gente do Vale do Silício. Vocês lembram do Steve Jobs? Que ele era meio icônico, né? A camisa preta, a calça jeans, o tênis New Balance. Parece que o Mark Zuckerberg é adepto também, ele só usa a camiseta preta, branca ou cinza,
né? Eu achei curioso isso, porque eles não querem tomar decisões. E esse negócio de roupa, gente, e pra mulher isso é tão cansativo, vocês não têm Eu ideia. vejo. Eu só me dei conta disso quando eu tive um problema em 2017, que minha casa pegou fogo, eu perdi todas as minhas roupas, exceto as de academia, porque elas ficavam num armário que ficou longe do foco de incêndio, né? Então, à medida que eu ia usando só as roupas de academia, comecei a pensar naquilo que eu usava no dia a dia, né? E comecei a fazer decisões mais inteligentes. Hoje eu tenho um armário bem enxuto. Bom, eu tô trabalhando muito de casa, estudando, e praticamente o que eu tenho que sair é para ir para a faculdade. Então eu tô muito com uniforme de estudante ultimamente. Então eu uso muito cor neutra, camiseta neutra, não fico pensando assim, todas as minhas calças combinam com todas as camisetas que eu tenho. Tá? Então é muita camiseta, legging, calça jeans, e agora nesse calorão assim eu uso muita, como é que chama isso aqui, gente? Blusa de alcinha, assim, como é que é? É regata? regata? Acho que é regata. Que também preta, branca e cinza. Então eu coloco uma calça, um tênis ou então uma sandália e não fico pensando muito. Gente, você sendo mulher, isso é tão bom. Mas que brinco que eu ponho? Não, eu brinco, eu tô sempre com o mesmo aqui. Eu só mudo realmente o figurino para ocasiões especiais e não pro dia a dia. Olha, isso ajuda muito, simplificar suas roupas, seus acessórios, até perfume, produtos de beleza. Eu tendo a fidelizar muito, usar sempre os mesmos. Eu acho que eu tenho esse problema de entrar facilmente em fadiga de decisão, porque eu tendo a ser muito fiel e fico anos e anos e anos usando as mesmas coisas. Aquilo que deu certo, eu fico, né? Então, e fico comprando ali no piloto automático. Então, para evitar essa fadiga, isso que eu aprendi na dor, né, gente? Como é que a gente pode aplicar no dia a dia, né? Bom, reduzir o número de decisões diárias, tá? Como é que a gente reduz o número de decisões diárias? Simplificando a indumentária é um começo, tá? Usar cores neutras, peças que se combinem entre elas para você só pegar qualquer uma e tá bom. Quem faz marmita uma vez por semana também, além de economizar, né? Consegue ficar mais focado na dieta e reduz o número de decisões também, porque a tua marmita tá ali, você vai comer o que tá ali, você já sabe, você só tomou a decisão uma vez na semana, né, dos cardápios ali, aí você tem a sua marmitinha ali da semana, hoje é terça-feira, hoje é quarta-feira, vou pegar a marmita de quarta-feira e pronto, uma decisão a menos. Criar hábitos também ajuda a reduzir, porque aí você vai fazer as mesmas coisas, nos mesmos horários, menos decisões, porque é hábito, tá? Então, você reduzindo essas decisões bobinhas do dia a dia, você conserva energia para as decisões que são mais importantes, como as de trabalho, as de criatividade, às vezes decisões administrativas que são cruciais também, que pode ter uma sequência aí a longo prazo. Então, você vai tomar decisões complexas de forma mais inteligente, enquanto as mais simples ficam ali automatizadas. E aí eu fiz uma listinha, catei por aí em alguns artigos, tá, algumas dicas práticas para você evitar essa fadiga de decisão. A primeira é ter rotina, tá? Ter a hora certa da academia. Então você já acorda no piloto automático, já põe a tua roupinha ali. Eu já deixo separado no dia anterior para não ficar também mexendo em gaveta, assim. Então menos decisões, gente. Já tá ali separado no dia anterior. Você vai para academia no mesmo horário, você já tem o treino ali pré-definido daquele dia. Hoje eu vou treinar tronco e braço, sei lá, né? Então você já tem tudo certinho, tudo detalhado, as marmitas. Então a rotina ajuda a você evitar essas micro decisões, tá? No caso dos estudos, as repetições espaçadas que eu já falei aqui, nossa, são muito importantes, tá? Porque você vai estudar um pouquinho e todo dia, um pouquinho e todo dia, ao invés de ter uma super fadiga estudando horas e horas seguidas, que no final você não vai memorizar, porque você precisa do intervalo, você precisa do descanso, para que a memória fixe o que você aprendeu. E daí, né, vem a outra dica, que é dormir bem, gente. A gente já falou tanto disso, né? Para tudo você tem que dormir bem, para o seu desempenho físico, intelectual, produtividade. Então não é chovendo molhado, tá? Tem que dormir bem, de preferência com um horário certo para deitar, horário certo para levantar, ou seja, ter um hábito, né? Criar rotina.
Uma dica muito interessante que eu nunca tinha me atentado é que você reduz fadiga de decisão lendo e escrevendo todos os dias. Por quê? Porque você tem microaprendizados, você tem consequências das decisões que você toma todo dia, mas às vezes você esquece. Então você ter um journal, ter o hábito de escrever as coisas que você aprendeu, as coisas que são importantes, evita de você ter que tomar a mesma decisão no futuro de forma piorada. Porque aquilo que deu errado, você registra, não só o que deu certo, registra o que deu errado também, tá? Porque aí você não repete os erros. Outra dica é ler de tudo. Também para aumentar a criatividade, melhorar a sua capacidade de decisão. E aqui fica um destaque para ficção. E eu tô meio que pisando na bola, eu tô deixando de ler ficção e eu vou retomar isso, porque realmente a ficção não é legal você só ler ficção e ler só não ficção, tá? Você tem que diversificar a sua leitura para trabalhar áreas diferentes do cérebro, né? Além de você adquirir conhecimentos técnicos novos, você também precisa exercer a criatividade. E a ficção ajuda você a abstrair, a ser mais criativo, então você vai tomar decisões melhores também, tá? A penúltima dica que eu anotei aqui é uma dica do pessoal lá do Vale do Silício, tá? Que eles chamam de fake it till you make it. Eu não concordo muito com essa. Ufa! Não sei, eu li, eu falei, não, isso é muita coisa de influencer, de coach, né? O que é o fake it till you make it? É você... meu sonho é ser um gerente de projetos da empresa. Tá. Então você começa desde já a se portar como se estivesse realizando aquele sonho. Então, não sei, eu acho que te tira muito do mundo pé no chão, te leva demais pra fantasia e talvez para as outras pessoas comece a soar um pouco arrogante, né? Você querer viver aquilo que você não tem ainda, mas você quer ser, né? Nossa, e o que isso mais tem de influencer fazendo isso, né? Ontem tava no Twitter, passou pra mim umas 10 vezes um vídeo de um fortão lá, a rotina matinal dele. Aí ele vai lá, prepara o café dele, você vê que não é a casa dele, você vê que é um hotel, olha, começa aí a vergonha alheia, né? Aí ele enfia a cara também numa bacia de gelo e vai malhar, tudo tão artificial, mas sei lá, tem gente que é capaz de incorporar aquilo no fake it till you make it. Enquanto eu não sou fortão e bem sucedido que nem ele, eu vou começar a me comportar assim, ué. Então, não gosto, tá? Mas é algo que o pessoal do Vale do Silício diz. A emulação do comportamento do agressivo, porque você quer ser igual a ele, é uma coisa que eu vejo faz tempo, especialmente quando o assunto é Elon Musk, pessoal. Eu admiro o cara, quero ser igual a ele, então se eu me comportar feito um idiota, um dia eu vou ser milionário e azar de quem não gostar, porque eu sou assim mesmo, meu Deus, né? Mas Olha, então, sei lá, talvez funcione. Tem gente que diz que funcionou. Comigo, eu nunca vou conseguir. Eu simplesmente não consigo ser assim, então não rola. E a última dica é: só se cresce com a dor. Os fracassos devem ser vistos como aprendizados. Parece meio óbvio também, né? Mas aí a gente linka com aquela dica do ler e escrever todos os dias, né? Ter um journal. Conte como é que foi o seu dia. Conte o que deu certo. Conte as besteiras que você fez também para você não repetir. Eu tenho a Not To Do List, já falei aqui, né? É muito importante para mim a minha Not To Do List. Então, às vezes eu tô na iminência de fazer merda assim. Falei, será que eu não coloquei isso na minha Not To Do List? Falei, coloquei. E eu confio na minha Not To Do List. Ainda que eu esteja numa tentação muito grande de fazer, eu não faço, porque eu sei que eu vou me arrepender. Aprendi na dor, gente. Então, aprendam com a dor. E se vocês forem inteligentes, vocês vão aprender não só com a sua dor, mas com a dor do outro também. Né? Dizem que as pessoas mais sábias aprendem com os erros alheios. Então, tem que prestar muita atenção. E eu acho que muito do que me salvou na vida, assim, de ter feito muita besteira, é que eu comecei muito cedo, ali com 21, 22 anos, a trabalhar com geriatria. E eu sempre fui uma boa ouvinte. Eu escuto muito as pessoas. Então, eu comecei a ouvir muito pessoa de idade. E jovem sabe como é que é, né? Tende a desprezar conselho de pessoa de idade. Só que aí um paciente fala isso, aí o outro fala isso. Aí começa a ficar meio repetido. Puxa, eles falam sempre coisas parecidas. Aí você começa a refletir naquilo, né? Putz, eu vou evitar essa cilada aí, porque
todo mundo acima de certa idade tem esse arrependimento, então melhor eu evitar. Então isso ajuda também. Acho que isso como eu disse, eu tive sorte, né? A minha profissão me levou a isso. Mas se você for inteligente, eu acho que você pode prestar atenção nas pessoas mais vividas, mais inteligentes e notar alguns padrões no que tange a arrependimentos. Tá? Então aprenda com os fracassos alheios também. E aí, Marcos, o que você acha do assunto? Acrescentou para você? Bastante, assim, a parte de tentar eliminar ao máximo as decisões do dia a dia é uma coisa que, sem saber da teoria, eu vim aplicando porque parecia fazer sentido pra mim. E não é assim, por exemplo, quem me viu nos últimos 20 anos, me viu com a mesma roupa. Uma camiseta preta e a calça jeans. Primeiro, nunca me liguei em moda. Isso foi uma evolução, ou uma migração, né? Evolução é feio. Sobre camiseta de banda e calça jeans. Virou camiseta preta, sim. Eu sempre, desde criança, me senti muito mais confortável usando isso do que roupas coloridas, chamativas, 100% Sim. eu, né? Então, é uma libertação enorme quando eu vejo, por exemplo, e eu sei que tem gente que se liga em roupa. Roupa é um hobby. Vou comprar, vou ver, vou procurar, vai ser legal, vou usar essa e combinar. Quando eu vejo quanto tempo eu não passei fazendo isso, que eu dediquei a outras coisas, eu falo, ok, acho que eu acertei na decisão para minha fiação cerebral. Mesma coisa para operacionalizar. Eu sempre falo de tentar fazer o máximo possível do seu dia a dia ser uma linha de produção sem tirar a alegria de viver, né? Pra mim, por exemplo, não faz a menor diferença eu almoçar a mesma coisa todo dia. Porque eu sei quanto tempo eu vou levar pra fazer, pra comer, pra lavar a louça, que hora que eu vou estar aqui. No minutos, eu sei dimensionar em quantos minutos. Em 38 minutos eu vou estar aqui de volta, né? Um dia corrido, isso é extremamente valioso. Um dia que não tá corrido, que ótimo, não vou me enforcar à toa se aparecer algum imprevisto. A Larissa, por exemplo, odeia comer a mesma coisa todos os dias e não tem problema. A gente achou um meio termo aqui para conseguir equilibrar a minha vontade, necessidade, minha dinâmica de tentar operacionalizar isso versus ela que quer, para ela faz falta ter essa variedade maior. Então vai muito também da fiação de cada um. Então essas micro decisões que eu fui tirando, que me deixam com mais tempo de me concentrar no que faz sentido, no que vai exigir ali uma carga cognitiva maior para tomar as decisões certas, né? Isso, a vida inteira, eu percebi que funcionou muito bem para mim. Então, quando você traz esses dados que validam isso, eu falo, ok, eu tropecei na solução meio sem querer, né? Então, essas decisões eu recomendo que o pessoal faça. Isso está muito em linha com estruturar os hábitos. Então, você falou, e acho que a academia é o exemplo perfeito, porque de segunda, quarta e sexta é o que me tira de casa à tarde, no mesmo horário. Quando eu fazia era o mesmo horário por quê? Quando eu fazia um treino com o personal que me acompanhava, ele tinha de segunda e quarta-feira às 3 da tarde, sexta-feira às 5. Faz meses que eu tô fazendo sozinho, eu faço de segunda, quarta-feira às 3 da tarde, sexta às 5, porque entrou muito bem, encaixou no dia a dia. Então, pra que eu vou mudar isso, né? Eu tirei... Agora que eu tenho mais autonomia do meu horário, eu falei, nossa, eu vou manter esse horário, porque isso também é autonomia, né? Então, isso ajuda muito essa estrutura de hábitos, porque você não tem que pensar, putz, será que eu vou agora? Não, acho que eu vou fazer isso aqui antes. Mas aí não vai dar tempo. E isso ajuda até quando aparece imprevistos, do tipo, Lari, você pode passar não sei onde hoje é tarde e pegar não sei o quê? Tá, né? Isso de você tentar ao máximo operacionalizar, você consegue blocar melhor o seu tempo, você deixa tudo mais modular. Isso é excelente, né? Que aí você, o que você falou, conserva energia para decisões mais importantes e você automatiza mais simples. Perfeito fazer isso, né? E a parte de dormir bem, putz, não dá. Eu já tentei. Deixar os horários certinhos para acordar, para dormir. Eu vou naturalmente migrando para um esquema de dormir mais caótico, mesmo que eu não tenha nada. Resolvi tudo que eu preciso fazer, a Lari já foi dormir, tava com sono, 10 horas tá na cama. Pra mim, a pior coisa que eu tenho no meu dia a dia, disso que poderia melhorar minha qualidade de vida, mas que não tem como dar jeito, é sono. Já abri falência moral de conseguir dormir e acordar no mesmo horário todo dia. Isso ainda é um problema. Leitura também é um desafio para mim adotar como uma atividade prazerosa proativa. Nem faz sentido eu me forçar a adotar uma coisa proativa, mas vocês entenderam, né? Isso também nunca fez parte da minha fiação cerebral de falar, putz, agora eu vou sentar, vou desligar tudo e vou ler o meu livro. O prazer não rolou, né?
Meu entretenimento e o meu conhecimento vem de outras fontes. E eu sempre lidei muito bem com isso, né? Nunca vi a falta de leitura como uma atividade ignorante, porque leitura é mais erudito do que você se informar de outras formas. Não, cada um se informa como quer, como prefere, e tá tudo bem, né? Uhum. Que bom que você falou que você é desconfiada do lance de fake it till you make it, porque eu sempre achei isso... Eu acho muito, sei lá. E Mas eu funciona coloquei pra na muita lista gente, porque né? por isso que eu coloquei na lista. Tem gente que jura que funciona, né? Tanto que eu coloquei, falei pra Exato. você, é um ditado do pessoal do Vale do Silício, não é uma regra psicológica, vamos dizer assim, Aham. né? Porque os artigos de psicologia não falam disso, eles falam muito da rotina, do sono, ler, escrever, as repetições espaçadas, no caso dos estudos, né? Estudar pouco, mas todo dia. Trabalho, mesma coisa, você tá num projeto grande, você tá escrevendo um código lá, mesma coisa, gente. É pouco e todo dia, tá? Uhum. Então, o teu código fica melhor, né? E quem é desenvolvedor sabe disso. Às vezes você fica a tarde inteira, você entra num estado de fadiga que parece que o negócio não anda mais. Aí na hora que você vai caminhar, tomar um banho, você lembra como é que pode solucionar um bug, você lembra que faltou alguma coisa ali nas suas linhas de comando, sei lá, vem algum insight em algum momento, então isso é muito comum, não só para desenvolvedor, para qualquer área. Então às vezes você tá numa fadiga ali, olhando para a tela e não sai, parece que não sai mais nada da sua cabeça, né, nem espremendo. Uhum. Então é a fadiga, assim, você não consegue tomar decisões, as pequenas decisões ali no seu trabalho criativo. Então, repetições espaçadas é importante, tá? Pouco, mas todo dia, e muitas horas de sono. Isso todos os artigos e todos os neuropsicólogos são meio que unânimes em falar que reduzem a fadiga de decisão. Uhum. Excelente. Eu fico feliz de ver que parte disso te vinha adotando já. Tem coisa que você me deu aqui pra pensar e refletir. Isso, especialmente de sono, é uma pena. Eu não consegui regular meu sono do jeito que eu queria, porque é o que você falou. Todo mundo. Primeira coisa, gente, durma bem. Boa noite. Vão lá, divirtam-se. Então, pra mim, Exatamente. nunca funcionou, não. Mas o Fake It Till You Make It, acho que o garoto propaganda é aquele Adam Newman, né? Da WeWork. E por quê? Porque além de ter feito aquela Tá. maluquice toda, o cara falou, gente, empresa nova, vocês me dão dinheiro? E deram, tipo, 350 milhões de dólares pra empresa nova. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, né? Então, nunca foi a minha, mas que bom. Cada um cresce e evolui no Exatamente. trabalho como acha É, que tem que ser, né? Se deu certo pro cara, exatamente. que ótimo, né? Exatamente. E é isso, né? Eu acho que você que tá com a vida uma zona, uma bagunça, você tá sempre cansado, acha que a rotina tá uma bagunça. Antes de você começar a organizar seu calendário, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar seu sono. E isso eu falei já 2 anos atrás, que no área de trabalho, a Uhum. primeira coisa para consertar na sua vida é sempre o sono. Porque tendo um bom sono, você vai tomar melhores decisões, você vai se organizar melhor, com mais consciência, tá? Vai tender a procrastinar menos nas tarefas. Então, todo mundo procrastina, né, gente? Mas se a gente conseguir diminuir, minimizar isso, é a melhor coisa. E eu sei Uhum. que nesse momento, muitos ouvintes aqui que pautam a gente, que sempre mandam dicas, sugestões, estão fazendo uma devassa na sua vida. E será que eu tenho fadiga de decisão? E vão pensar também, isso eu posso automatizar, isso eu posso melhorar. Então vocês vão ter uma semana agora para pensar nisso. E eu vou querer que vocês mandem um feedback para mim lá no meu Telegram, @biacunze, dando dicas também, coisas que vocês podem automatizar, hábitos, coisas da rotina, que vocês podem realmente minimizar, tomar menos decisões para que vocês guardem energia para as decisões mais importantes. Eu quero saber. Eu ainda quero melhorar. Eu acho que eu já melhorei muito, mas eu posso melhorar mais e eu conto com a participação de vocês. Excelente, especialmente para quem encontrou um jeito que a gente não citou aqui. Eu falei de roupa, marmita, comida, mas eu sei que tem outras coisas, né? Exato, exatamente. Isso pode ajudar mais gente até a destravar um pouquinho e falar, pô, tá aí. Esse jeito eu acho que eu vou tentar. Mandem sim, mandem pra Bia. Vocês podem mandar também em Trânsito, gigahertz né? Eu qualquer acho que coisa. gera muita fadiga. E sabe que eu esqueci de falar isso, mas eu não tô dirigindo mais há quase 10 anos, né? A primeira, não foi de propósito, gente. Meu carro deu um problema na enchente, lá deu perda total, e eu tava sem tempo absoluto de ver outra coisa. Eu comecei a usar o Uber e eu percebi que meu estresse diminuiu absurdamente. Eu nunca tinha me dado conta que dirigir me estressava tanto.
E não é com carro. Minha família ama carros, eu amo carros. É o dirigir na cidade, em especial no Brasil. Porque, primeiro que você é mulher sozinha, então você já tá num nível de estresse ali, com medo de alguém te abordar, né? Começa por aí. Então, mulher sozinha, trânsito, acidente, violência, calor, motoristas imprudentes, então estacionamentos, até estacionamento você não acha lugar para parar, tem que procurar um estacionamento e andar, e às vezes você, puxa, eu tenho uma reunião hoje, tô com aquele salto-agulha e eu vou ter um estacionamento tá longe do lugar da reunião. Olha, eu andava com uma sapatilha às vezes na bolsa, gente, porque eu tinha que ir com uma roupa mais formal em algum lugar, só que isso lá em São Paulo, aí em São Paulo no caso, né? E estacionamento é sempre um problema em São Paulo, então lá ia eu de sapatilha, e quando eu ia pra reunião, eu colocava um sapatinho social, com saltinho. Lembrei, ó, ótima dica para evitar fadiga de decisão. Ter uma sapatilha na bolsa. Excelente. Muito bem, vocês podem mandar dicas como essa, que acho que elas podem ser acionáveis para uma porção aqui de quem escuta. Ou para a Bia no Telegram, gigahertz.fm/feedback também. Para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/144 ou dá uma espiada nas notas do seu player de podcasts. Nota deve ter no podcast da web também, né? Vocês viram pra gente. Se você quer falar com a Bia, lembrando como é que faz? No Telegram, @BiaKunze. No Twitter é mais complicado, porque é uma zona. Vai lá, instala o Telegram, só escreve minha @, @BiaKunze, já vai aparecer eu lá e a opção de mandar mensagem em privado. E é melhor, você pode mandar áudio, que tem transcrição, né? Então eu consigo transcrever a sua fala, eu consigo acessar seus links, você pode mandar prints, o que vocês quiserem, tá? É a maneira mais simples e rápida. Excelente. Para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência e a Fonte, apresento para a Alura o IA Sob Controle e sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa. Fim de semana passado sobre como as regras novas que a Europa determinou para a Apple estão escancarando os limites da credibilidade da Apple, de segurança, o que dá para fazer, o que não dá. O link vai estar aqui na descrição, comentem por lá se vocês quiserem. Muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado ao ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje e a você, Bia, por semana após semana, ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores viabilizando esse trabalho e vocês, ouvintes, que estão sempre pautando aí, mandando dicas, sugestões, comentários, links para a gente acessar, compartilhar com a galera, e você também pode acessar isso lá nos nossos grupos, no Produtividade Móvel, no Mundo Sem Fio, no meu canal, né, o Garota Sem Fio, e também tem o projeto Work and Study With Me, que voltou essa semana. Então, se você quer aprender a estudar melhor, trabalhar melhor, de forma mais organizada e focada, já que nós estamos na era da distração, né? Se você estiver precisando disso, dá uma passadinha lá, tá? Peça os links pra mim no meu Telegram, manda uma mensagem pra mim, @BiaKunze. Bia, manda os links dos grupos e tudo pra mim. Eu mando um apanhadão de links pra vocês acessarem. Excelente. Mandem por lá, os feedbacks vocês já ouviram, então a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.